Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao quarto programa para compreender o livro de Gênesis. No programa de hoje nós vamos abordar exatamente esse título: quais são os instrumentos para compreender o livro de Gênesis? São três instrumentos. Os dois autores que relatam aí a boa parte desse livro de Gênesis, também a questão de como esses autores escreveram isso a partir de uma literatura mesopotâmica e, por fim, como eles colocaram essa literatura mesopotâmica na sua realidade, que é a realidade de Israel. Hoje nós vamos basicamente abordar o primeiro assunto, que são os dois autores que escreveram aí o livro de Gênesis, e vamos aí basicamente depois prender-se nesses 11 primeiros capítulos. Uma coisa que nós falamos no encontro passado foi justamente o problema de muitos cristãos, muitos judeus, de lerem ainda as Sagradas Escrituras ao pé da letra, como se de fato aquilo que foi escrito não existisse uma interpretação atrás do texto. Nós já aprendemos aqui nos programas passados que a Bíblia ela é um conjunto de livros que foi escrita em mais de 1000 anos, e portanto ela possui vários gêneros literários diferentes, sendo que os 11 primeiros capítulos, nós falamos no último programa, é o gênero mitológico. E isso já nos ajuda a entender que muitos erros são cometidos por ignorar esses gêneros literários e ignorar também os autores que escreveram esses textos, especificamente o texto aqui de Gênesis. Por exemplo, muitos ainda acreditam que Adão e Eva existiram como um homem e uma mulher específicos. Muitos acreditam que Deus criou de fato o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Muitos acreditam que o homem foi feito de argila. Outros acreditam ainda que a cobra de fato conversou aí com Eva, que os dois comeram um fruto proibido, que existiu, por exemplo, uma arca chamada Arca de Noé, e que Noé colocou 2 bichos um do lado do outro. Por que isso acontece? Porque as pessoas ignoram esses 2 pontos que nós falamos: autores e gênero literário. Isso é muito importante e vamos sempre frisar nessa situação. Quando você compreende esse gênero literário, você sabe que o autor ou os autores de Gênesis, eles querem passar uma imagem por trás do texto. É essa imagem que nós vamos tentar aí aproximar dela. Tá bom? Esse é um ponto importantíssimo. Vou fazer uma pequena contextualização. Os 2 autores que escreveram o livro do Gênesis, que nós acreditamos, embora ainda existam discussões acadêmicas, trabalhos de mestrado, doutorado nessa área, nós vamos chamá-los aqui de o escritor javista e o escritor sacerdotal. Lembra que eu já falei para vocês no primeiro e segundo encontro que o Wellhausen ele identifica 4 autores daquilo que nós chamamos de Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia? Pois é, o livro de Gênesis ele é composto na sua maior parte por um autor que nós vamos chamá-lo aqui de javista, e também a outra parte por um escritor que nós vamos chamar de sacerdotal. Javista e sacerdotal não representam uma pessoa ou 2 pessoas, eles representam uma tradição. Na verdade, os autores, a partir do século XVIII, perceberam que no Pentateuco, e aqui especificamente no livro de Gênesis, nós temos aí mudanças na escrita, mudança na literatura, o que permite identificar aí, pelo menos no livro de Gênesis, 2 autores. Esses autores então serão chamados de javista, que nós representamos pela letra J, e sacerdotal, que nós representamos pela letra P, de Priester, que é um termo de sacerdote em alemão, só para que você vai se identificando aí. Portanto, um primeiro elemento, um instrumento para entender o livro de Gênesis é entender esses 2 autores que escreveram aí esse livro de Gênesis. O primeiro autor, e aqui estou baseando as minhas reflexões em Gilles Drolet. Esse Gilles Drolet é um exegeta canadense. Ele fala que os autores, ou a tradição chamada javista, começa a escrever esse texto do Gênesis lá pelo ano de 950, quando esses autores viviam aí no reinado do rei Salomão, ou aí na monarquia de Davi e Salomão. Já os autores, ou a tradição chamada sacerdotal,
escreveu aí essa parte sua entre os anos de 550, que foi o período do exílio da Babilônia, e aí terminando aí já no final do exílio da Babilônia, um pouco depois. Como é possível identificar esses dois autores? Antes de afirmar isso, é só importante entender por que esses autores escreveram aí esse livro de Gênesis. O livro de Gênesis, na verdade, ele vai ser um apêndice da escola ou da tradição javista. A tradição javista não está preocupada com o livro de Gênesis. A tradição javista, na verdade, estava preocupada com a história do povo de Israel. A história do povo de Israel, historicamente falando, é demarcada desde Abraão até Davi e Salomão, quando foi escrito aí esse texto chamado Gênesis, ou boa parte aí de todo o Pentateuco. A ideia era de que eles pudessem reconstruir a sua história, começando de Abraão até a figura de Salomão. Aí surge aquela pergunta: tudo bem, mas antes de Abraão, o que existiu? E aí então vai se acrescentar o livro de Gênesis como esse apêndice, como essa introdução à história de Israel. Portanto, o livro de Gênesis não é ou não pertence exclusivamente à história de Israel, pertence à história de toda a humanidade. Isso que é interessante. Enquanto apêndice, o livro de Gênesis foi pensado como a história da humanidade e não só como a história de Israel. Então, o primeiro autor sacerdotal, o primeiro autor chamado javista, ele vai olhar para trás, vai escrever a história de Israel de Abraão até Salomão. Abraão existiu lá pelo ano de 1850, mais ou menos, até a figura de Salomão aí pelos anos de 950, quase 1000 anos de história, e ele vai acrescentar essa introdução chamada Gênesis, representando toda a história da humanidade. Os autores ou a tradição sacerdotal, aqui eu vou, até para ficar mais fácil para vocês, usar o termo tradição sacerdotal, já está então 800, na verdade, século VI a.C., no exílio da Babilônia. Eles estão já ali escravizados na Babilônia. De Abraão, eles estão pelo menos aí há mais de 1300 anos. De Salomão, eles estão aí 400 a 450 anos. Ou seja, o importante para você observar é que a diferença entre as duas tradições é de 400 a 450 anos. Ou seja, a escola javista escreveu o seu texto 400 a 450 anos antes da tradição chamada tradição sacerdotal. Eles estão no exílio da Babilônia, e o objetivo básico da escola sacerdotal, e aí são sacerdotes que vão organizar essas escritas, é de manter a identidade judaica. No exílio, eles não querem perder a sua identidade judaica e, portanto, eles vão aí sustentar essa identidade sacralizando o sábado. O judeu, ele é judeu por alguns aspectos culturais muito importantes. Um deles é a sacralização do sábado. O sábado é sagrado. Um segundo elemento é a circuncisão. Outro terceiro elemento são as práticas alimentares, por exemplo. Eles não comem carne de porco, você sabe muito bem disso. E outros alimentos também. Então, o fato de sacralizar o sábado foi um dos objetivos para escrever a criação em 6 dias e Deus descansando no 7º dia. Era como que esses sacerdotes, preocupados com mais jovens, dissessem para eles fora do seu território, que eles estão na Babilônia: guardem o sábado. É importante guardar as leis judaicas porque foi Deus que criou elas primeiro. Lembra do mito? O mito como exemplo. Então Deus fez primeiro, nós temos que fazer posteriormente. Se você pegar a tua Bíblia, e hoje vamos encerrar com esse aspecto porque depois nós vamos aprofundar um pouco mais, nós vamos perceber no Gênesis 2 grandes escolas que escreveu, como eu falei para vocês. A javista, ela vai escrever Gênesis 2, Gênesis 3, Gênesis 4, Gênesis 6 a 9, Gênesis 11, versículo 1 a 19. Estou falando só em relação aos 11 primeiros capítulos. Repetindo, a tradição javista, que escreveu lá pelo ano de 950, vai escrever Gênesis 2, 3,
4, 6 a 9, 6, 7, 8 e 9, e também aí o capítulo 11, versículo de 1 a 9. A tradição sacerdotal vai escrever os capítulos 1, o capítulo 5, parte do 6 a 9, e aí o capítulo 11, mais dos versículos 10 ao 26. Então a maior parte, mesmo do capítulo 1 ao capítulo 11, pertence à tradição javista. Na sexta-feira eu vou responder a pergunta de vocês, e na segunda-feira eu vou já dizer as diferenças no texto do capítulo 1 ao 11 dessas duas escolas. Então grave isso. Nós estamos aqui falando de duas tradições que escrevem o livro de Gênesis. E entre o capítulo 1 e 11, essas duas escolas estão muito presentes, a escola javista e a escola sacerdotal, sendo que a javista escreve no ano de 950 a.C., mais ou menos, e a escola sacerdotal entre o ano de 550 a mais ou menos 500, só para que você vai entendendo. Entender esse contexto é muito importante para entender o texto, tá bom? Mas isso nós vamos falar no próximo encontro, e eu aguardo vocês na sexta-feira com as perguntas. Um abraço, fiquem com Deus e até lá.